fato que a Câmara dos Deputados aprovou o texto base de um projeto que está dando o que falar, projeto esse que pretende regulamentar os serviços de streaming no Brasil. E o que fez com que vários representantes do setor audiovisual brasileiro convocassem atos em protesto contra o relatório em diversas capitais brasileiras, globais, enfim, famosos se mobilizando. Mas, afinal, o que significa esse PL em questão? O que muda na prática para o consumidor, para você do outro lado, que só quer assistir a sua plataforma de streaming, tranquilo, serelepe, está ali na boa, mas também para o audiovisual brasileiro, para a indústria como um todo, que movimenta milhões e milhões, bilhões, muitos empregos, muita gente que depende disso. Para isso, a gente vai contar aqui com a participação do cronista mais ácido da cultura brasileira, o impiedoso, ele que tem um chicote na língua. Vamos com o nosso querido Josias Teófilo se juntando a nós aqui no palco do Morning Show. Fala, Josias, beleza, mestre? Descomplicando o complicado da forma mais didática possível, que só você vai saber fazer melhor do que ninguém. O que está realmente aí no bojo, né? No conteúdo desse PL e por que tanta gente se escandalizando, hein? Bom dia. Pois é, olha só, o que aconteceu é o seguinte, que os streams, eles não haviam sido propriamente regulamentados no Brasil. Então, se você for ver, a produção dos streams no Brasil é muito pequena, e eu diria até ruim e pequena, né? Então é muito pouco comparado a outros países, como a França, como países da Europa, que já tem uma regulação nesse sentido, né? Então, o projeto cria uma contribuição para o desenvolvimento da indústria cinematográfica nacional e ele vai propõe uma alíquota de 4% do faturamento total, né? Dos streams que têm faturamento superior a 350 milhões de reais. Ou seja, na verdade, 60% desse valor pode ser reinvestido na produção audiovisual brasileira. Então, eles podem fazer filmes para exibir no próprio streaming. Essa lei também propõe que 10% do catálogo seja produtos brasileiros até o número de 700 unidades de obras audiovisuais, né? Então, eu concordo com isso, eu acho que isso precisava ser feito. Quem está fazendo isso é o André Sturmi, que propôs, foi lá conversar com o deputado Luizinho em Brasília, e é uma pessoa muito dedicada ao audiovisual, que está trabalhando muito nesse sentido para que o cinema brasileiro produza mais e melhor, né? Ele lembra que no passado a produção cinematográfica brasileira era muito maior e melhor. Por exemplo, se você pega a época do Carandiru, Tropa de Elite, isso é todo um período do cinema brasileiro que fez essas grandes obras. E por quê? Porque havia um investimento direto, né? Então isso vai acontecer de novo. Eu concordo, eu acho que esse projeto é muito importante. Os streams, eles não podem só explorar o mercado brasileiro, eles têm que produzir aqui, né? E não tem problema nenhum, eles podem produzir o que eles quiserem, mas aqui no Brasil, com profissionais brasileiros, né, produzindo a partir das nossas histórias, né, e eu espero que eles produzam melhor, né, porque a qualidade do que está sendo feito também é uma coisa preocupante, mas de qualquer forma, isso é muito importante, isso precisava acontecer e agora o texto vai para o Senado, eu espero que seja aprovado lá, né. O que aconteceu em relação a traduzindo, o Josias está defendendo imposto, né, a criação de um imposto e cota nacional. Não é isso, Josias? Projeto de lei do deputado Paulo Teixeira, do PT. Vamos só colocar... Mari Cantarelli aqui, Josias. A gente já vai te ouvir com o maior prazer. Mari Cantarelli. Eu colocar uma pergunta aqui para o Josias. Se ele não acha que em algum momento isso vai bater no nosso bolso de ter que pagar mais caro ainda para consumir as plataformas de streaming. Eu entendo, claro, o movimento. Acho que é super importante que a gente consiga estimular a produção nacional, né? Eu acho que é legítimo o movimento. Mas como é que a gente evita que isso não venha parar no nosso bolso? Seria uma tentativa mal disfarçada de colocar uma coleira do governo, né, nos serviços de streaming Brasil afora? Eu acho o seguinte, eles têm que... isso existe em vários outros países, né? Então, se você for ver, por exemplo, na Itália, na França, isso já foi delimitado, inclusive com valores maiores do que no Brasil. Por quê? Porque é preciso que se defenda a produção nacional. É a mesma coisa que eu concordo com a cota de tela no cinema brasileiro. Simplesmente pelo seguinte, você tem a produção nacional, os filmes entram em cartaz, filmes ótimos entram em cartaz, e, entretanto, aí vem um blockbuster como Barbenheimer, lembra do Barbenheimer? Que era o Barbie, infelizmente, sim. E ocupa todas as salas. Então, a pessoa não tem a opção de ver um filme brasileiro.
Então, no mesmo sentido, eu acho que é importante, sim, que tenha essa reserva para que se produza no Brasil. Eles não podem simplesmente vir aqui e trazer produto estrangeiro para a gente consumir sem produzir no Brasil. Isso é importantíssimo. Agora, em relação ao efeito econômico disso, eu realmente não sei. Eu acho que o Mano pode falar melhor sobre isso do que eu, mas o fato é o seguinte, eu acho que não é questão apenas econômica, é uma questão de incentivar a produção nacional. Né? Olha, uma coisa que... Serviço como o Globoplay fica blindado, né? Fica blindado, porque ele está no Brasil. Né? Porque produz aqui, mas é porque aqui já é a produção nacional. Jogo jogado. Mano, complementando, eu vou precisar finalizar brevemente. O que me incomoda nessa abordagem é que a gente sempre acha que botar mais governo na história vai resolver o problema. Mas pegue, por exemplo, qual é o custo de importação de câmeras. O Brasil não produz câmeras de grande qualidade, a gente importa. Como que é um imposto e o processo burocrático para fazer essa importação, para fomentar a cultura nacional? É caríssimo e ninguém fala sobre isso, sobre como fazer com que a economia brasileira seja mais integrada para que a gente possa trazer produtos de boa qualidade, para diminuir o custo de produção dentro do Brasil. Então, o que me incomoda nesse tipo de abordagem é que a gente só olha para o governo como se o governo fosse a solução e não vê que muitas vezes ele cria obstáculos que são muito maiores do que aquilo que ele vai entregar. Muita gente prevendo, né, Josias, que se esse PL for de fato aprovado, for adiante, que pode, na prática, a gente pode estar vendo uma debandada aí até da própria atuação de Netflix, Paramount, Amazon Prime, Apple TV no Brasil. E o Brasil na contramão do planeta nesse sentido. Não sei se é profeta do apocalipse ou não, mas, enfim, a tendência é essa. Muita gente, enfim, prevendo o pior. Você conclui e a gente segue adiante. Palavra é sua. Não, eu não acho que isso vai acontecer, não. Eu acho que eles estão acostumados com isso, eles pagam isso nos outros países. Agora, essa ideia que o Mano falou realmente é muito importante, a questão do preço das importações. Eu vi, inclusive, as pessoas que produzem restaurações de filmes brasileiros, ele falando como os impostos sobre esses produtos para a restauração de filmes tornam esse trabalho aqui dificílimo e caríssimo. Isso poderia ser feito pelo governo brasileiro, diminuir os impostos e diminuir também os impostos sobre importação de câmeras, de produtos. Isso também ajudaria muito. Isso aí é uma coisa que o governo poderia fazer e seria boa deles fazer. Então, seria o do governo diminuir a sua atuação, né? Mas eu acho que essa regulação é importante. Estava carecendo de regulação há muitos anos, estava essa demanda, e isso uma hora ia acontecer. E eu acho que foi um valor bom, não foi um valor tão alto que pressiona tanto os streams. Estavam dizendo de 7%, acabou sendo 4%. Eu acho que foi bom, sim. Sei não, hein, Josias? Mas uma coisa é certa. Mesmo o Josias é um sujeito imprevisível, fala o que pensa e também não segue cartilha nenhuma. Você que escreve a cartilha. Obrigado, Josias, pela presença. Tamo junto. Valeu.